Oi, pessoas do sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos estudar um pouco sobre os fonemas que são representados pela letra X. O que isso quer dizer? Quais são os sons que a letra X pode ter dentro das palavras, tá? Para início, nós vamos fazer uma pequena reflexão. Mas por que será que a letra X tem tantos sons diferentes? Que em cada palavra ela tem um som diferente, em cada situação ela pode apresentar um som diferente. Por que será que isso acontece? Bom, para início nós temos que pensar que na língua portuguesa, infelizmente, não existe uma relação de uma letra para cada som. Na verdade, nós temos vários sons para uma letra e várias letras para um som também pode acontecer. Mas calma, porque nós vamos aos poucos compreendendo, percebendo quais são as relações, quais são as regularidades, o que será que eu posso olhar em uma palavra e aplicar em outra palavra para retirar a minha dúvida. O que depende apenas do uso do vocabulário, tá bom? De apropriações que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida. Mas para início vamos pensar, a letra X na palavra exato, opa, eu escutei um Z. Texto, opa, eu escutei um S. Xícara, som de CH. E táxi, é como se eu tivesse um K e um S bem ali. Vamos entender por quê. E como a gente decide qual é o som que essa palavra tem, como a gente decide se é X ou se não é, quando eu devo e quando eu não devo usar, tá bom? Vamos compreender um pouquinho. Opa, agora sim, agora começou a esclarecer. Vamos começar a perceber quando a letra X tem som de Z, por exemplo. No início das palavras, quando a gente tiver a letra E, e logo em seguida uma vogal e o X estiver bem ali no meio, ele vai ter o som de Z. Como assim? Vamos olhar para os nossos exemplos. Exame, olha lá, começa com a letra E, e aí nós temos o lugarzinho da letra X e logo em seguida uma vogal. Então, as palavras que começam com a letra E e que logo depois do X eu tenho outra vogal, aí eu vou ter o som de Z. Vamos perceber através dos exemplos? Exame, exato, êxodo, exibir e executar. Em todos esses casos, nós temos palavras que começam pela vogal E e que logo depois do X tem outra vogal. Então, nesses casos, o X ele tem som de Z. Começou a esclarecer, né? Ficou menos complicado na nossa mente agora. Vamos um pouco mais à frente para a gente ver como é que fica? Quando a letra X tem som de CH, professora? Quando eu tenho o X logo depois de um ditongo. E o que é mesmo o ditongo? É quando eu tenho essas duas vogais, uma vogal mais uma semivogal, juntinhas na mesma sílaba. Elas não vão se separar, tá bom? E aí na sílaba seguinte, a letra X é a primeira letra da sílaba. Então eu tenho pei, é uma sílaba, xi é outra. Perceberam? Então, na primeira sílaba nós temos um ditongo e a segunda começa com a letra X. Então, aí eu tenho o X com som de CH, tá bom? E também, lógico, quando o X estiver no início das palavras. E aí ele vai ter som de CH também. Gostaram da dica? Vamos ver mais uma. Quando a letra X tem som de CH, logo que está no início das palavras, depois de EN, palavras que começam pelas letras EN, EN, e logo depois eu tenho a letra X. Por exemplo, enxaqueca, enxada, enxurrada, enxame, ok? Aí eu vou ter o X com som de CH. E também palavras que começam pela sílaba ME, ME, e logo depois tem o X, mexer, mexerica, mexilhão, México, ok? Então, nesses casos, a letra X também vai ter som de CH. Mais uma dica boa, né? Vamos à próxima.
Professora, e quando a letra X tem esse som, KS, parece que eu tenho a letra K, logo em seguida a letra S, como em tórax. Vamos lá. No final das palavras. Sempre que o X estiver no final das palavras, ele vai ter esse som. É como se a gente tivesse um K e um S bem juntinhos. Tórax, clímax, fax e pirex, ok? E no meio da palavra, quando estiver entre vogais, opa! Mas ele também pode ter som de CH, também pode ter outros sons. Como que eu vou saber? Ó, nexo, fixo, tóxico, oxigênio. É por isso que algumas pessoas falam tóxico. É porque existe a possibilidade do X, quando está dentro da palavra, entre duas vogais, ele tem que ter o som de CH. Também é possível. E como que eu vou saber? Através do uso da leitura, da fala e da audição, ok? A gente convive com as palavras a todo momento, aí a gente lê essas palavras e nós vamos internalizar aquilo que nós chamamos de convenção social. Porque nem tudo em língua portuguesa existe uma regra para explicar, ok? Algumas situações são decorrentes do uso que nós fazemos da língua, a maioria das situações são decorrentes do uso que nós fazemos. Então, meus queridos, nesse caso, nós vamos conviver com essas palavras, nós vamos ouvi-las, nós vamos lê-las em vários momentos e aí a gente vai perceber qual é o som, qual é a escrita através da convenção social, tá bom? Então, vamos para a próxima. E quando o X tem som de S? Quando ele vem depois da letra E e logo depois do X tem outra consoante. Vamos lá, texto, olha lá, o X está depois da letra E logo depois do X tem outra consoante, que é a letra T. Vamos lá, excelente, cesta, explosão. Então, nós temos a letra E antes do X e logo depois do X nós temos uma consoante. Então, nesse caso, o X ele vai ter som de S, certo? E no meio da palavra, quando estiver entre vogais... Eita, agora complicou, não foi? Porque dentro da palavra entre vogais, ele pode ter som de S, como em próximo, trouxe, máximo. Ele pode ter som de CH, como em peixe, caixa. E ele pode ter som de KS, como em táxi. Como é que a gente vai saber? Fazendo o que esse mocinho está fazendo bem aí, ó. Lendo, escrevendo, ouvindo, convivendo com as palavras, porque a nossa língua ela é modificada e ela é determinada pelo uso que nós fazemos. Algumas questões são resolvidas pelo que nós chamamos de convenção social, como eu expliquei anteriormente, tá bom? E nem tudo tem uma regra, ainda bem ou infelizmente em alguns casos, certo? Então nós temos que nos acostumar, nos adaptar e usar essas palavras no nosso dia a dia e perceber quais as relações que eu posso ou não estabelecer. Então, vamos seguir? Aqui nós vamos pensar sobre o poder que a ortografia tem. Gente, a forma como nós escrevemos pode determinar o modo como nós somos vistos e percebidos pela sociedade. Principalmente quando nós estamos desempenhando alguma função profissional ou quando nós estamos em redes sociais. Por exemplo, eu trouxe aqui um anúncio que ele ficou bem popular em uma determinada época. Diz assim, na compra de um colchão, ganhe um travesseiro de brinde. Eu não vou nem pensar no travesseiro, em outra aula nós vamos falar sobre isso. Eu quero falar só no colchão. Então, saíram vários memes colocando a imagem de uma coxa de frango, como esse aqui, uma coxa de frango bem grande, um colchão. E a imagem do colchão, que além de ocultar, de esconder, de retirar a letra L, que tem som de U, o X, ele foi colocado no lugar em que deveria estar o CH. Então, é só para a gente perceber como é importante. Já pensaram no constrangimento que essa pessoa que escreveu esse cartaz passou? Às vezes a gente olha uma coisa em uma rede social, acha tão engraçada e a gente não pensa na pessoa que produziu aquele equívoco ortográfico, aquele erro ortográfico. E
nós devemos parar e pensar um pouco sobre isso agora, nesse momento. Vamos tirar um segundo da nossa aula para pensar. É importante saber utilizar X no momento adequado, não é? É importante. Agora que nós já sabemos, ninguém nos segura. Agora a gente tem esse superpoder de saber utilizar o X nos contextos adequados e compreender que nós temos que utilizar a leitura, a escrita, o convívio, o uso cotidiano com a língua para a gente poder conseguir perceber o que tem regra, o que não tem, o que vai depender da ampliação do nosso vocabulário no dia a dia para a gente conseguir utilizar corretamente a letra X, tá bom? Agora, tá com você. O que que tem para fazer agora, professora? Nós temos a rotina com as atividades. Se você ficou com alguma dúvida, veja o nosso vídeo novamente, faça anotações no seu caderno, leia o seu livro didático, leia a microaula que vem na sua rotina. E se mesmo assim você ainda ficar com alguma dúvida, procure o seu professor de sala de aula, que ele está totalmente disponível para lhe atender, tá bom? Então nós ficamos por aqui. Espero que todo mundo tenha entendido direitinho. E na próxima aula a gente se vê com mais uma curiosidade da língua portuguesa, tá bom? Tchau, tchau, gente!